Olá, hoje nós estamos na nossa aula número 2 e o objeto de estudo são os crimes contra a pessoa, em especial os crimes dolosos contra a vida. E hoje nós inauguramos o estudo do artigo 121 do Código Penal, da parte especial. Fazendo uma retomada da nossa última aula, nós tivemos a apresentação do nosso plano de ensino e tivemos também uma revisão com relação às fases da dosimetria da pena, com relação às decisões que devem ser pautadas, além de ter o livre convencimento, né, do artigo 59 do Código Penal, as circunstâncias judiciais, o juiz é livre, só que tudo deve ser fundamentado. E hoje nós damos sequência ao nosso conteúdo, né, previsto no nosso plano de ensino. Vou estar compartilhando a minha tela com vocês, já fazer algumas anotações. Hoje conversamos a respeito dos crimes dolosos contra a vida. Informação que, na verdade, eu acredito que alguns já, inclusive, têm ciência, é a competência. Os crimes dolosos contra a vida, a competência para o processar e julgar não é da vara criminal comum, mas é da vara, simplesmente do júri. Então, vamos anotar que a competência para o julgamento é o júri. Ah, professora, mas tudo bem ser do tribunal do júri essa competência. Isso pode ser mudado? Não. Por quê? Porque nós temos previsão do 5º da Constituição Federal. Então, se nós temos essa previsão no artigo 5º da Constituição Federal, significa dizer que essa competência, ou seja, não pode haver nenhum tipo de mudança, é inalterada, justamente por ser uma cláusula pétrea, tá? Então, essa é a principal observação aos crimes contra a vida. 121 do Código Penal. O artigo 121 do Código Penal, homicídio, prevê homicídio, prevê ainda o homicídio qualificado. E aqui a gente vai parar aqui por enquanto. Por quê? Porque a competência para processar e julgar um crime, na verdade, que o homicídio é culposo, não é do júri, né? Não é do tribunal do júri. Então, se a competência não é do tribunal do júri, eu vou deixar para a gente conversar a respeito daqui um pouquinho. Então, nós temos homicídio na sua modalidade simples, nós temos o homicídio privilegiado, nós temos o homicídio qualificado e nós temos também o homicídio culposo, que, na verdade, em muitos casos, acontece o perdão judicial. Então, hoje, esse é o tema, é o objetivo da nossa aula, é estudar e entender as modalidades do tipo penal homicídio e, além disso, compreender a competência, fixar a competência. Porque, como o próprio nome fala, os crimes que são dolosos contra a vida, a competência é do tribunal do júri. Mas se há um afastamento do dolo, aí
A competência não é mais do júri. Aí a competência é da vara criminal, do comum. Primeira vara criminal da comarca de. E aí tem o nome da cidade. Segunda, terceira, enfim, mas não do tribunal do júri. A princípio, vamos estudar e entender o que é um homicídio, sua modalidade simples. O homicídio na sua modalidade simples tem previsão no caput do artigo 121. Lá prevê o quê? Matar. Matar quem? Matar alguém, né? Então, vamos classificar, classificar essa modalidade, né? O crime de homicídio, esse tipo penal, na verdade. Vamos fazer essa classificação. O crime de homicídio é um crime comum. Por que que ele é um crime comum? Ele é um crime comum porque ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Não tem uma pessoa específica para praticar esse tipo penal. Pode ser A, B, C, novo, enfim, qualquer pessoa pode praticar o crime de homicídio. Dentro desse contexto, a classificação dele, ele é um crime comum, tá? Porque o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Momento consumativo do crime de homicídio. Vamos anotar? O momento consumativo do crime de homicídio é a morte encefálica. Então, se uma questão de prova, enfim, de autos de processo, nós estivemos diante de um causídico em que o coração parou, os órgãos, enfim, pararam, não é homicídio. Para ser caracterizado homicídio, tem um momento que se consuma ele. E a consumação se dá com a morte encefálica. Então, havendo lá nos autos atestar, né, sendo atestado pela perícia, né, pelo médico legista que aconteceu a morte encefálica, nós estamos diante do crime de homicídio. Então, crime comum. O crime de homicídio, ele necessariamente, ele só pode ser praticado por apenas uma forma? Claro que não, né? Nós temos várias formas. Então, por ele, várias formas de se praticar tal crime, ação livre. Crime de ação livre justamente por quê? Porque ele pode ser praticado de várias formas. A mata B utilizando-se de uma faca, a mata B se utilizando de um serrote, a mata B se utilizando de disparos de arma de fogo, a mata B com pedradas, a mata B com surros, enfim, são várias as formas. Então, por não ter uma única forma específica, nós estamos diante de um crime que a ação ela é livre. Ela não é vinculada, mas ela é livre. Pode ser praticada de qualquer forma, tá? Desde que o momento consumativo seja respeitado, que é justamente a morte encefálica. Vamos prosseguir. Além de ser um crime comum, de ação livre, o objeto antes da gente conversar sobre as suas modalidades. O objeto jurídico é justamente o que a lei protege aqui. O que a lei está protegendo quando o legislador editou o artigo 121, tal tipo penal? O que ele está protegendo aqui? Né? Vida. Mas que tipo de vida esse tipo penal protege? Vida intra ou vida extra-uterina? Vida.
uterina. E o que significa uma vida extrauterina? Fora do útero. Como que funciona o tipo penal que protege essa vida dentro do útero? Aborto, tá? Então aqui nós estamos dois um crime de homicídio há uma proteção justamente da vida, vida uterina, fora do útero, tá? Ah, que tem objeto material, professora? Ou não tem? Existe algum objeto material aqui nessa questão? O objeto material nada mais é o que é que a lei está protegendo aqui? É uma pessoa ou é uma coisa? É uma pessoa. Então, se fosse um crime, por exemplo, de furto, a proteção era para uma coisa. Porque o que é o furto? Artigo 155. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Então, aqui a proteção desse tipo penal, qual é? O patrimônio, a coisa, né? Objeto do furto. Contudo, nós estamos conversando acerca do tipo penal homicídio. Então, a proteção ela recai sobre uma pessoa. Não é isso mesmo? Ótimo, prosseguir. Aí aqui, um pouquinho mais a respeito do sujeito. Desde que o crime é comum, porque o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Mas, vou conversar ainda com vocês sobre sujeito, além ativo que pode ser qualquer pessoa, o sujeito passivo também pode ser qualquer pessoa. Contudo, se caso nós estivermos contra o princípio da especialidade, pelo princípio da especialidade, havendo uma norma mais específica que o Código Penal, será levada em consideração a norma, tá? Então, se a vítima for um índio não integrado, que é uma pessoa, né, que não seja integrada à sociedade, o Estatuto do Índio, tá? Por quê? Princípio da especialidade. Além do sujeito passivo, que tem essa observância com relação ao índio, nós temos alguns, né? Vai ser aumentado. Se o sujeito passivo for idoso, se o sujeito passivo desse crime, lembrando que se for um idoso, a gente também deve observar o estatuto do idoso. Nós temos também o índio, o idoso e o menor de 14 anos. O que vai acontecer? Um terço da pena, tá? Aumento de pena. Então, nós precisamos entender que qual pessoa pela qual se recai uma conduta, pela qual o crime foi praticado, que é justamente sobre a vítima, sujeito passivo é a vítima, tá? Então, nós precisamos o quê? Observar. E existem também algumas pessoas que são
presidente do país, da Câmara, presidente do Senado, presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, todas essas pessoas, nós temos um tratamento. Nós vamos conversar a respeito de cada um, tá? O que mais é importante aqui dizer? Homicídio na sua modalidade simples, que é o caput, é diferente. Né? De matar alguém, vamos lá no tipo penal? Na sua modalidade simples, o crime de homicídio possui como pena reclusão de 6 a 20 anos. Então, essa pena, se a vítima for um idoso, se a vítima for um menor de 14 anos, ou se a vítima for um índio, nós temos um tratamento diferente, tá? Um aumento de pena considerável. Mas, em regra geral, nós temos essa penalidade, reclusão de 6 a 20 anos. Causa de diminuição de pena. Nós temos possibilidade de diminuir a pena. E esses casos de diminuição de pena são o que a doutrina considera como o homicídio privilegiado. Que, na verdade, alguns doutrinadores chegam até a discutir se é privilégio, se não é, mas, enfim, né, é popularmente conhecida por boa parte da doutrina como privilegiado, mas o certo mesmo é dizer uma causa de diminuição de pena, né? Então, está aqui no nosso Código Penal, no parágrafo 1º, o homicídio privilegiado. Prevê o quê? Vamos ler a lei? Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta, o juiz pode, um sexto. Então, ó, para que eu possa entender o parágrafo 1º, o que é um motivo de relevante valor social ou moral? E o que vem a ser domínio de violenta emoção? Primeiramente, vamos entender o que é emoção? Emoção é um estado de espírito que todo ser humano ele passa. Então, nós, enquanto seres humanos, nós somos seres que sentimos amor no mesmo dia. Amor, ódio, raiva, enfim, são inúmeros os sentimentos. Contudo, para que seja verificado dentro desse tipo penal do parágrafo 1º, esse caso de diminuição de pena, a emoção ela tem que ser violenta. Então, não é apenas o domínio de emoção que tirou essa pessoa do sério e essa pessoa veio a cometer o homicídio e ela vai fazer jus à causa de diminuição de pena. Não é assim. Tem que realmente ser uma violenta emoção. E relevante valor, né, social ou moral. Eu vou dar o exemplo e vocês vão entender perfeitamente. O exemplo traduzido por boa parte da doutrina é aquele exemplo, aquele causídico em que o pai mata o estuprador da filha. Pensa nesse contexto. O valor é relevante
quer socialmente, quer moralmente. Domínio de violenta emoção. Esse pai sentiu-se a honra da sua filha violentada. Então, ele está sob o domínio dessa violenta emoção. Mas o código não para por aí. Logo em seguida, esse logo em seguida significa que esse pai, ele não pode ter um lapso temporal muito grande entre o acontecimento, entre os estupros, entre os fatos e o momento em que ele praticou, né, na verdade, esse homicídio, que ele matou esse estuprador. Por quê? Porque a doutrina entende que esse pai ele teve tempo para refletir. Ele teve tempo para pensar, olha, se eu agir assim, vai ter tal consequência. Enfim, que a norma Tá, tem que ser logo em seguida. E aí você me pergunta, professora, tem alguma doutrina que fala o que é em tempos, em cronômetro, em relógio? O que é logo em seguida? Não tem. Então, o juiz, ele deve verificar no caso concreto, lembrando que estamos falando de um homicídio doloso, então a competência do julgamento vai ser do júri. Então, o júri ele vai entender no caso concreto, devido ao princípio da individualização da pena, ele vai entender se realmente foi um relevante valor social ou moral, se a violência, se a emoção realmente era um domínio violento e se ainda foi logo em seguida a injusta provocação da vítima. Então, compreendam que no júri há votações, né? O povo está ali, na verdade, julgando os seus pares. É o povo julgando o povo, né? Então, aqui nós estamos diante de um crime doloso contra a vida. Então, nos autos, na defesa, enfim, tem que ficar comprovado que foi realmente um relevante valor, que foi realmente logo em seguida, apesar de não termos, na prática, é, uma, uma quantidade de minutos ou de segundos, não temos isso. O que nós percebemos na prática é que foi assim que o pai descobriu, é que foi assim que o pai chega em casa, é que foi assim que, enfim, ou foi no momento que o pai chega e vê, né? Enfim, por quê? Porque por conta do estado de violenta emoção. Então, por conta disso, nós temos que evidenciar no caso concreto que realmente não teve um lapso temporal muito grande, mas foi um acontecimento consequente, né, daquela ação, foi logo em seguida. E aqui, na verdade, a observação que eu quero fazer aqui com vocês é que, ao final do artigo 121, do parágrafo 1º, nós podemos perceber que diz, ó, o pode, pena, isso. Esse pode, na verdade, ele não fica a critério muito assim do juiz, sabe? Na verdade, ele não fica a critério dele. Justamente porque se houve o reconhecimento do relevante valor social ou moral, se houve o reconhecimento da violenta emoção, se houve o reconhecimento que foi logo em seguida ao comportamento da vítima, o juiz, na verdade, é um pode que tem no texto da lei no sentido de dever. Então, se for num júri popular é, evidenciado que realmente foi nestas condições, o homicídio privilegiado, se ele for aceito, acatado, o juiz, na hora de dosar, na hora de aplicar a pena, ele vai sim reduzir essa pena. E se ele não reduzir, professora? Recurso.
A defesa vai o quê? Interpor recurso, solicitando o quê? Expressa legalidade, solicitando o quê? A aplicação do parágrafo 1º, sua parte final do artigo 121, tá? Então, é nesse sentido que eu gostaria de registrar aqui com vocês. Prosseguindo, ó, aqui nós já estudamos o homicídio na sua modalidade simples, o homicídio na sua modalidade com diminuição de pena, e agora nós partimos o estudo para o homicídio na sua modalidade qualificada. Qualificar subentende-se que é agravar essa situação. Tanto aqui no homicídio simples, quanto no homicídio qualificado, vocês vão perceber que há uma pena combinada pelo legislador. Há uma pena chamada o quê? Lembram? Pena em abstrato. Então, a pena em abstrato para a modalidade simples do artigo 121 do crime de homicídio é reclusão de 6 a 20 anos. Já a pena em abstrato para homicídio na sua modalidade qualificada, pena reclusão de 12 a 30 anos. Então, isso aqui eu mostrei para vocês só para vocês entenderem que aumenta a pena mínima e aumenta a pena máxima. Então, o homicídio que agrava-se a pena. Então, na hora da dosimetria da pena que nós já conversamos, a pena base que vai ser levada em consideração é, se for homicídio qualificado, reclusão de 12 a 30. Contudo, se for homicídio na sua modalidade simples, reclusão de 6 a 20 anos. Então, o legislador, ele deixou claro que, havendo uma ou mais qualificadoras, a pena já começa num patamar mais alto, tá? Homicídio, outra importante informação. Crime hediondo, Lei 80/72. Nem todo homicídio é hediondo. Nem todo homicídio é hediondo. Não é, tá? Que mais é importante dizer? O que prevê na Lei 80/72 acerca do crime de homicídio? Nós temos o homicídio quando ele for praticado quanto a grupo de extermínio. Então, se for grupo de extermínio que pratica esse homicídio, ainda que um integrante desse grupo, que faça parte desse grupo, é crime hediondo. Se for homicídio qualificado, que são essas qualificadoras que eu vou começar a conversar com vocês, é hediondo. Mas homicídio na sua modalidade simples não é hediondo, tá bom? Então vamos continuar. Parágrafo 2º prevê: se o homicídio é cometido, agora nós vamos passar para o estudo das qualificadoras. O que são as qualificadoras? São as causas que, na verdade, elas suporte uma pena que já começa um pouco mais alta. Não é isso mesmo? Olha, pena reclusão de 12 a 30 anos. Então, se o homicídio é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, é qualificado, olha a primeira qualificadora que nós estamos estudando, mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe. Vamos entender, primeiramente, o que vem a ser esse paga ou promessa de recompensa. Mediante paga ou promessa de recompensa,
tanto pode ser em pecúnia, em dinheiro, quanto pode ser outro tipo de pagamento. A título de exemplo, vamos supor que A é casada com B. A mulher, não suporta mais o marido, não suporta mais o marido, e ela então contrata C, um terceiro, e ela diz: olha, eu não tenho dinheiro, mas também não suporto mais a vida do meu marido. Então, vamos fazer um trato? Você mata ele, e daí, ao matá-lo, eu te prometo te favorecer sexualmente. Eu vou ficar uma noite com você, vou te satisfazer. Olha só que promessa, olha só que situação. E aí eu pergunto para vocês, se esse terceiro mata o marido dessa mulher, e aí? Isso é um exemplo de quê? Pagamento. Contudo, o pagamento aqui não é em espécie, não é em dinheiro, mas é em outros recursos. Neste caso, é um favorecimento sexual. Então, é aquilo que ela ofertou, tá? Então, essa paga tanto pode ser antes do crime, quanto depois. E aqui diz, ou por outro motivo torpe. O que é torpe? Torpe, na verdade, remete à torpeza. O que é torpeza? Maldade. É aquela situação em que nós percebemos a maldade do ser humano, em retirar a vida do outro, a vida alheia. É justamente o causídico, os fatos que eu acabei de narrar para vocês. Olha que crueldade, né? Essa esposa querer acabar, dar fim à vida do esposo, justamente porque, e prometendo um pagamento, né, gente? Então, só que o motivo torpe, ele, na verdade, ele é muito mal. E ele é muito mal mesmo, que é, por exemplo, o caso do filho que quer receber a herança do pai, quando o pai ainda tem vida. Então, esse filho, ele encomenda a morte do pai justamente porque ele deseja, ele requer para si a herança por completo, porque o pai dele não deixa ele gastar tudo o que tem, enfim. E ele então manda matar ele mata esse pai. Vamos colocar aqui que ele mata. Então, essa atitude desse filho é um motivo mau, que demonstra uma maldade, né? E aqui nós vamos encerrar a nossa aula número 1 e daqui a pouco eu mando o link da parte número 2.